não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Ele foi preso, levado para campos de concentração nazistas e passou exatamente por 4 campos de concentração ao longo de quase 4 anos. A partir do momento em que Deus nos criou, simples e ignorantes, eu acredito que no princípio a gente não tinha nem consciência de que a gente existia. A gente assiste um tempo em que nos é cobrado a todo momento desempenho, né? Produção, em que a vida humana se torna completamente abafada por processos superiores a ela mesma, e a gente vê uma proliferação de casos clínicos como a depressão, mas também como síndromes como do cansaço extremo, do burnout, né? Dói demais, você se sente um peixe fora d'água. A gente está num planeta com 7 bilhões de humanos, só que você não consegue mais se conectar com ninguém. Aqui eu pude aprender de tudo, né? Aprender falar, chorar, sorrir, ser educada, né? Descobrir o mundo de outras formas com pessoas que não tem nada a ver com família de sangue, mas que acabaram se tornando minha família. Sentido da vida? Essa pergunta é feita há milênios por pensadores, filósofos e pessoas como nós. Mas e você? Já parou para refletir qual é o sentido da sua vida? Se você está buscando uma evolução espiritual pensando no amanhã ou buscando um propósito apenas no agora? E o Mundo Maior Repórter de hoje foi atrás de pessoas que encontraram um sentido para a vida quando todos acharam que não era possível. Em 1905, em Viena, capital da Áustria, nasceu Viktor Emil Frankl. Após ter seus pais, irmão e esposa assassinados pelo regime nazista da Segunda Guerra Mundial, Viktor fundou o estudo de psicoterapia chamado logoterapia. O termo logos é uma palavra grega que significa sentido. Assim, a logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por este sentido. Desde cedo, Viktor Frankl se interessou, logo nos primórdios dos seus bancos escolares, pela filosofia e sempre questionou, segundo as narrativas da sua biografia, sobre o sentido de viver. Ele começou a observar por que algumas pessoas aguentavam aquela pressão e outras simplesmente iam para o suicídio, vamos dizer assim. Uma frase célebre desse livro dele que ele fala assim, né? Quem tem um porquê pode enfrentar quase qualquer como. Então ele via que as pessoas que que estavam passando a mesma situação que ele e que não pensavam em suicídio, por exemplo, é que tinham uma visão de futuro, tinham um porquê sair. Que as pessoas que conseguiam se manter com um certo equilíbrio emocional é porque elas tinham um sentido ou outro na vida que não era só a vida imediata. A proposta de Jesus se assemelha muito à proposta da logoterapia, que é uma proposta de liberdade e responsabilidade,
bem equacionadas para produzir saúde mental. Um logoterapeuta que conheça a doutrina espírita, ele é um logoterapeuta mais eficaz, vamos dizer assim, em função não dele acreditar na reencarnação, mas de ela fazer com que ele tenha um sentido maior e quase palpável, não só filosófico, do ser e do existir no planeta Terra. A logoterapia propõe que o indivíduo, para que não tenha doença mental, precisa aplicar corretamente o direcionamento da sua vida. Atualmente, existem 8.863 refugiados reconhecidos no Brasil. Os principais grupos são compostos por pessoas da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo, Palestina e Haiti. Assim como Viktor Frankl, existem muitas pessoas que fogem da guerra, da intolerância, da tortura e da perseguição religiosa. Homens e mulheres deixam tudo para trás em busca de uma vida melhor no Brasil. O sentido da vida está sempre em fazermos algo para a vida, não especificamente para nós. Ele acabou percebendo que essas pessoas, talvez por um fórum íntimo, talvez ligado à religião, fez com que eles percebessem um sentido maior para a vida, que não é só sobreviver à guerra. Como você conseguir motivar uma pessoa a continuar vivendo numa condição daquela? Mas essa pessoa só consegue seguir em frente se aquilo for muito visceral nela, sabe? Se for alma, se for a missão de vida. Quando uma pessoa decide sair do seu país, escapar, tentando, por exemplo, proteger a sua família, esposa, filhos, tentar construir uma vida melhor sem tanto sofrimento, sem tanta dificuldade, sem tanta miséria. É um julgamento que nós não podemos avaliar. Deve haver algum sentido. Em meio a tantas teorias, teses e reflexões, a ciência aponta apenas duas explicações para essa pergunta metafísica. A primeira e mais tradicional é uma resposta mais objetiva. O sentido da vida é se reproduzir. A segunda possibilidade é estimular os neurotransmissores responsáveis por liberar a dopamina no cérebro humano. Em outras palavras, o sentido da vida seria a simples busca pela felicidade. Mas será que é isso mesmo? Isso é um dos sentidos. Não é o sentido maior, mas é um deles. Esse sentido da vida se dá nessa pluralidade, né? Então, não há vida sem sentido. Mas então existe uma função, sim, da vida material, mas ela existe em função da vida espiritual. Jesus propõe algo bastante interessante em uma passagem que eu considero memorável. Ele diz: todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e caminhe. Porque aquele que quiser se salvar, se perderá. Mas aquele que se perder por amor a mim, salvar-se-á. Eu já vejo que tem bastante movimento já no planeta Terra mudando, tá? Em que as pessoas não têm mais como sentido consumir. Toda vez que nós nos concentramos no imediatismo de nós mesmos, atendendo ao nosso prazer, à nossa satisfação imediata, não pensando nos valores que nós devemos conquistar para a nossa existência ser feliz, entramos em estado de derrocada espiritual. É claro que, dentro de um contexto da existência do planeta Terra, existem coisas que se esperam da vida material. Fugir para o místico também não é bom, mas fugir do místico também não é bom. Então tem um caminho do meio. E o Espiritismo ajuda a gente a encontrar esse caminho do meio, porque ele tem como base a fé raciocinada. No próximo bloco, confira a história de Eliana Zag, que durante 43 anos reside no Hospital das Clínicas em São Paulo devido ao seu quadro clínico. Não saia daí!